Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas catequeses. Hoje, a gente vai embarcar numa aventura épica da fé. E olha, a história real que vamos conhecer é mais cheia de ação, coragem e justiça do que muito anime ou história em quadrinhos que a gente vê por aí. Preparados para conhecer o incrível advogado dos pobres? Então, vamos lá. Pensem rápido. Quando a gente fala de um verdadeiro herói da justiça, o que vem na cabeça de vocês? Geralmente a gente logo imagina alguém com uma capa esvoaçante, né? Aquela armadura high-tech ou uma super força. Mas os heróis supremos da vida real, os grandes heróis da nossa igreja, usam poderes bem diferentes. São poderes invisíveis aos olhos, mas que na prática transformam o mundo de verdade. E é exatamente por isso que hoje temos a nossa resenha do Santo do Dia. O Catecismo ensina pra gente que os santos são como faróis luminosos. Sabe aquele farol gigante e brilhante na beira do mar escuro? Pois é, no meio das tempestades da vida, esses heróis brilham muito forte. Eles são guiados pelo poder do Espírito Santo para orientar o nosso caminho. E o herói de hoje iluminou a sociedade de um jeito simplesmente espetacular. Para entender essa história, a gente precisa voltar para o arco de treinamento do nosso protagonista, o Ivo. Ele nasceu na região da Bretanha, lá na França, no ano de 1253. Como todo bom herói em treinamento, ele precisava dominar as suas habilidades ao máximo. Primeiro, ele foi estudar teologia em Paris, aprendendo os mistérios de Deus com mestres lendários, tipo São Tomás de Aquino. Depois, partiu para dominar as leis dos homens, estudando direito na cidade de Orleans. E fala sério, todo grande herói tem que ter aquela frase de efeito inesquecível, não é? A do São Ivo era sensacional. Ele dizia assim: "Jura-me que sua causa é justa e eu a defenderei gratuitamente." Ao se tornar sacerdote e juiz eclesiástico, ele usou todo aquele intelecto e a posição dele para dar assistência jurídica totalmente de graça para as pessoas mais humildes, gente que simplesmente não tinha como se defender sozinha nos tribunais. Agora, o que impressiona mesmo é o contraste brutal das escolhas dele. Naquela época, bem como hoje, muita gente ia para o direito só para ganhar rios de dinheiro e ter status. Mas o Ivo não. Ele escolheu o caminho heróico. Ele deixou o lucro de lado e priorizou a ética, priorizou a conciliação. Ele resolvia as brigas buscando a paz e a justiça de verdade. Com essa atitude corajosa, ele se tornou, literalmente, o precursor lendário do que a gente conhece hoje como defensoria pública. A missão heróica dele no dia a dia era intensa. Apoiado na virtude da justiça e nas obras de misericórdia que o nosso catecismo ensina, São Ivo não tinha medo de cara feia. Como verdadeiro paladino, ele encarava qualquer tribunal de peito aberto. A missão era clara, mas bem perigosa. Ele ia lá para defender órfãos, ajudar viúvas e resgatar os necessitados das mãos de quem tentava explorar essas pessoas injustamente. Tudo isso levou o Ivo para sua forma definitiva. Todo herói atinge um novo nível de poder, e o dele foi totalmente espiritual. Muito influenciado pelo carisma franciscano e por grandes homens da igreja como São Boaventura, ele adotou uma vida ascética. Mas peraí, o que isso significa na prática? Significa que ele passou a viver com extrema simplicidade. Ele se desapegou de tudo, doou todos os bens e riquezas materiais para cuidar dos pobres bem de perto. E não só nos tribunais, mas na própria vida. Isso mostra, de um jeito muito forte, o poder supremo da compaixão dele. A transformação é de cair o queixo. O Ivo não ficou só dando ordens lá de longe. Ele pegou o próprio castelo, a casa nobre imponente dos pais dele, e transformou numa verdadeira base de operações do bem. O castelo virou um hospital e um orfanato. Ele mesmo cuidava dos enfermos e hospedava quem pedia ajuda. Tudo isso sem nunca deixar de pregar a palavra de Deus nas paróquias. Agora imaginem só abrir o inventário desse herói. Quais seriam os itens equipados dele? Na arte sagrada, os grandes homens da igreja sempre representam o Ivo segurando dois itens formidáveis. Numa mão, a bolsa representando a caridade e os donativos que ele entregava com tanto amor aos pobres. Na outra mão, os documentos legais, que são como a espada inabalável da justiça que ele usava para proteger os mais fracos. O reconhecimento de todo esse status lendário veio no ano de 1347. Foi aí que o Papa Clemente VI, o grande líder da igreja na época, oficializou o que o povo já sabia no coração, declarando ele oficialmente um santo da Igreja Católica. Ali, o mundo ganhava de forma incontestável o padroeiro celestial de todos os advogados e juízes. E a memória dessa aventura épica a gente celebra todos os anos, no dia da grande festa dele, 19 de maio. Para vocês terem uma ideia de como o legado dele é forte, o estilo ético de São Ivo inspirou até a criação do Decálogo do Advogado, regras maravilhosas para quem atua na lei.
Que a gente possa sempre lembrar desse farol luminoso e pedir a intercessão desse poderoso guerreiro da fé. São Ivo, rogai por nós. E aí, turma, se esse conteúdo ajudou vocês a entenderem melhor a fé e a ação de Deus, já deixem aquele like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E para quem ainda não acompanha a gente por aqui, aproveitem agora. Se inscrevam no canal Catequista Felipe Lucas e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre fé, doutrina, Bíblia, catequese e espiritualidade. Agora, nós queremos ouvir vocês. Já tinham pensado sobre isso antes? Ficaram com alguma dúvida ou têm alguma sugestão de tema? Deixem aqui nos comentários. A gente lê todos e pode até trazer a pergunta de vocês numa próxima catequese.